segunda-feira, dia 14 de março. Você vai ver nesta edição. Destaque para o movimento com o dólar. O dólar na última semana perdeu 6%. Você vai saber o que aconteceu e a relação com as principais commodities agrícolas aqui no Agricultura BR. Você vai ver que o preço da soja seguiu a mesma tendência do dólar no Brasil, caiu no período 1%. Você confere também como está o avanço da colheita da soja em vários estados brasileiros. Você tem o último levantamento em Mato Grosso do Sul. E ainda nessa edição você vai ver que o plantio do milho de segunda safra avança no estado do Mato Grosso, mesmo estando fora da janela ideal de plantio. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. E o Agricultura BR começa trazendo destaque para a soja que perdia bastante na Bolsa de Chicago, começava amanhã hoje perdendo um pouco, depois de uma semana de forte recuperação, foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Vamos saber agora como é que estão os negócios nos Estados Unidos. Nós temos aqui a Bolsa de Chicago reagindo e se perdia na abertura dos negócios na manhã de hoje, neste momento a situação se inverte. Posição de março vem sendo negociada a $8,88, mais 6 por bushel, portanto vai ganhando. Maio vem totalmente estável, $8,95 o bushel. Julho passa de $9, chega a $9,01 agora. Agosto vem com a posição negociada a $9,04 por bushel, enquanto setembro tem os negócios, a posição negociada a $9,03 por bushel. O bushel da soja vai subindo em Chicago depois de uma manhã no qual se teve um movimento de queda, depois do relatório dos embarques, acabou voltando a operar em alta. É o movimento de agora na Bolsa Norte-Americana. Aqui no Brasil, a moeda norte-americana fechou a última semana na menor cotação desde o dia 28 de agosto do ano passado. O dólar ficou negociado a R$ 3,59 mais 10 no fechamento da última sexta-feira, em decorrência da instabilidade política aqui no Brasil e também, de uma certa forma, por conta da alta no preço do petróleo no cenário internacional. A gente vai dar uma olhada agora em como estão os negócios com o dólar hoje no cenário nacional, a quanto está sendo negociado aqui no Brasil. Dólar vem neste momento operando em alta em relação ao fechamento da última sexta, que eu repito, foi de R$ 3,59 mais 10. Neste momento, portanto, vem a R$ 3,63, cotação deste momento, tempo real para a moeda norte-americana no país. Bom, por aqui a gente segue falando agora a respeito do dólar. Vamos saber como é que foi a movimentação da última semana. O dólar ganhou e ganhou bastante na semana passada. Agora vem com uma alta aí de praticamente 4 centavos, se considerado o fechamento da última sexta-feira. Vamos saber como é que está a posição negociada para dólar. Semana passada o dólar vinha assim sendo negociado. Na segunda-feira eram R$ 3,79. No dia 8 veio para R$ 3,73, R$ 3,69 no dia 9. Na quinta-feira veio para R$ 3,64, fechou a sexta-feira a R$ 3,59, assim fechou o dólar, queda, portanto, de 6,1% no período analisado na última semana, levantamento da equipe do Agricultura BR. E o dólar comercial aqui no Brasil traz impactos diretos no valor das commodities agrícolas que são exportadas. No caso da soja, por exemplo, a moeda americana aqui impacta diretamente o preço da saca negociada no país. Com essa queda do dólar que a gente viu frente ao real na semana passada, o preço da saca de soja também veio abaixo. A queda na semana chegou a 1%, ou equivalente a 65 centavos de real por cada saca de 60 quilos. Vamos relembrar agora qual foi o valor médio negociado para a saca ao longo de toda a semana passada para ver essa queda acontecendo. A semana começou no dia 7, com a saca sendo negociada em média pelo Brasil por R$ 65,70. Na terça-feira já vinha para R$ 66,12, apontando uma leve valorização de um dia para o outro. Mas a partir da quarta-feira em diante, veio caindo. Na quarta já chegava ao valor médio de R$ 65,75. Na quinta, dia 10, R$ 65,55. E na última sexta-feira, fechando a semana, quase perdendo o suporte de R$ 65, fechando a R$ 65,05, preço da saca de 60 quilos. A queda com isso na semana foi
foi de 1% ou, repetindo, de 65 centes por cada saca da oleaginosa. Agora a gente vai conferir mais valores da saca de soja no Brasil, mas para a data de hoje em cada estado produtor. Acompanhe. O Agricultura BR continua destacando a soja no mercado físico do Brasil e hoje trazendo em destaque o preço praticado no estado de Goiás, atendendo à solicitação de telespectadores do programa que pediram aqui a informação. Olha, com a queda do dólar frente ao real que a gente tem visto nos últimos dias, somado também ao avanço da colheita da soja no Brasil, que disponibiliza mais produto no mercado, no acumulado do ano de 2016, o preço da saca já perdeu R$ 13,00 no estado de Goiás, tomando como base o primeiro dia do ano, dia 1º, até a data de hoje. Essa queda equivale a 17% apenas nestes primeiros dias de 2016. A gente vai olhar agora no gráfico o valor anotado para o estado de Goiás durante esse período para acompanhar como foi a queda. Você de casa acompanha comigo agora na sua tela os valores do preço médio da soja em Goiás, tomando como base o valor mínimo e máximo negociado por dia no estado, de acordo com a apuração da agência Rural Business. O ano de 2016 começou com o valor sendo negociado a R$ 76,00 a saca. Em meados de janeiro, no dia 15, o valor já caía para R$ 75,25. Dia 1º de fevereiro, já ia para patamar de R$ 73,00, fechando o dia R$ 73,75 a saca. No dia 15 daquele mês passado, o valor já perdia o suporte de R$ 70,00 e ia para baixo disso a R$ 68,75. Dia 1º de março, este mês começou com o valor sendo negociado a R$ 65,75 e na data de hoje, 14 de março, o valor já caiu para R$ 63,00 a saca. Portanto, no acumulado do ano de 2016, o preço da saca em Goiás já perdeu R$ 13,00 ou equivalente a 17%. Bom, isso acontece devido aos fatores que a gente explicava logo no início desta edição, a queda do dólar frente ao real, que impacta os valores aqui no Brasil, e também o avanço da colheita da soja no país. Bom, por aqui o assunto continua sendo o estado de Goiás, agora falando um pouco a respeito da previsão do tempo. Previsão do tempo que em Goiás, nesse final de semana, foi marcado por muita chuva e essa segunda-feira já começou com bastante instabilidade. Goiás que também vem com um processo de colheita. Vamos saber com a Nadiara Pereira como é que fica o dia de hoje, também os próximos períodos. Nadiara Pereira está aqui conosco, fala a respeito do assunto. Nadiara, como é que fica a previsão do tempo para Goiás e também para a região? Boa tarde. Olha, a semana vai começando com mais instabilidades, atuando aqui sobre o centro e norte do Brasil, só que por enquanto as instabilidades mais intensas estão sobre o interior mato-grossense e sobre o norte de Goiás. Agora, para os próximos dias, essas instabilidades vão ficar mais restritas para o noroeste mato-grossense. Sobre o estado de Goiás, a tendência é de diminuição das chuvas, depois da chuva mais forte do final de semana. Agora, para os próximos 5 dias, são esperados volumes que devem girar em torno de 15 milímetros para a maior parte das localidades, indicando então que são aquelas chuvas mais isoladas, com baixo acumulado e que não devem comprometer as atividades no campo, principalmente aí colheita da soja. Sobre Mato Grosso do Sul também a mesma condição, tem previsão para pancadas de chuva, mas de forma mais rápida e isolada. E em Mato Grosso a chuva pode atrapalhar um pouco as atividades no campo, no noroeste do estado, onde ela vem de forma um pouco mais frequente e volumosa. No decorrer do próximo período, entre 19 e 23 de março, ainda deve chover um pouco mais aqui sobre o noroeste, norte mato-grossense, mas em grande parte do centro-oeste
a previsão é de pouca chuva. Apesar das pancadas atingirem quase toda a região, os volumes de água devem ser bastante baixos, indicando então que são aquelas chuvas isoladas alternadas com períodos mais longos de tempo seco. E entre os dias 24 e 28 de março, a chuva até aumenta um pouquinho aqui sobre o estado de Mato Grosso, mas a gente observa que não tem previsão para volumes tão expressivos no interior da região. Sobre Goiás, deve chover mais de 30 milímetros no norte do estado, mas em grande parte a previsão é para volumes em torno de 15 milímetros. Essa é a tendência para a segunda quinzena de março. A chuva deve diminuir em grande parte do interior do país, inclusive sobre a região centro-oeste. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Obrigado pela participação. Você confere agora cotações de mercado. As exportações feitas pelo Brasil para a China no mês de fevereiro quase dobraram em relação às feitas em fevereiro do ano passado. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Márcia Prado. Em fevereiro de 2016, o Brasil exportou para a China 94,9% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Em volumes, os chineses compraram 2,3 bilhões de toneladas, ou seja, 130% a mais que as compras realizadas em fevereiro de 2015. O produto que liderou as exportações para o país asiático foi a soja, seguido pela celulose e pelo açúcar. De acordo com o Ministério da Agricultura, o aumento nos embarques para a China compensou o recuo no dólar frente ao real. O desempenho do agronegócio nas exportações foi extraordinário. Nós estamos respondendo em fevereiro por mais da metade do total exportado pelo país. Foram 6,7 bilhões de dólares. Um aumento de quase 37% em relação ao mês de fevereiro do ano passado. Um desempenho também mais fraco no ano passado, tem a questão do câmbio, que é bastante favorável, tem a questão de abertura de mercados, porque nós abrimos vários mercados, ampliamos mercados para os nossos produtos de carnes, para os lácteos, para frutas. Então, esses produtos realmente tiveram um desempenho mais forte. O Ministério também espera crescimento nas exportações para a Rússia. Anunciou que uma comitiva russa foi recebida há algumas semanas no Brasil para esclarecer dúvidas e manifestou, na ocasião, o interesse em ampliar as compras de soja. Márcia Prado para o SBA. O Agricultura BR desta segunda-feira vai fazer um rápido intervalo comercial. Na volta tem informações para o café e você vai ver que a colheita do grão na região produtora de Minas Gerais deve ser antecipada nesta safra. E a semeadura do milho segue atrasada em todos os estados brasileiros. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Fortes temporais atingiram a região sudeste do país neste último final de semana, principalmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, a região sudeste registrava até há pouco tempo atrás um contraste muito grande nas condições climáticas, né? Já que o estado do Espírito Santo não vinha recebendo chuva. A gente vai voltar a falar com a Nadiara agora para saber se tem alguma mudança, se essa chuva que atingiu São Paulo e Rio de Janeiro chega para lá também. Vamos ao vivo voltar a falar com ela. Nadiara, boa tarde para você. O que tem de notícia a respeito do clima na região sudeste do país? Boa tarde, Juliana. A chuva até avançou mais para o norte, agora aqui em São Paulo o tempo já voltou a abrir um pouco. As chuvas mais intensas agora se concentram entre Minas Gerais, algumas áreas do Rio de Janeiro e voltou a chover também forte nas últimas horas em algumas áreas do Espírito Santo. O acumulado até passou dos 30 milímetros em algumas cidades, principalmente áreas produtoras de café. Só que agora essa chuva já chegou um pouco tarde, não reverte as perdas que ocorreram nas lavouras de café por causa do tempo mais seco do mês de fevereiro e também agora algumas áreas já começaram a colher. A colheita começou mais cedo por causa justamente das altas temperaturas e o tempo
muito seco no mês de fevereiro. Agora a chuva ela aconteceu de forma um pouco mais intensa nos últimos dias, mas a tendência é que ela diminua para toda a região sudeste nos próximos períodos. Antes eu mostrei que no centro-oeste a chuva vai perder intensidade até o final deste mês de março e a mesma condição é válida também para o sudeste. Março já é um mês de transição entre o verão e o outono e a tendência é que agora as chuvas percam intensidade no interior do Brasil. Por enquanto o solo ainda apresenta boas condições de umidade aqui sobre São Paulo, partes do sul do Rio de Janeiro, sul e oeste mineiro, mas aqui sobre o norte mineiro e Espírito Santo, as chuvas ainda são muito irregulares e por enquanto o solo está bastante seco. Índice de umidade ainda abaixo de 10%, principalmente nestas áreas em laranja e vermelho do mapa. Agora para os próximos 5 dias, a previsão de pouca chuva sobre o sudeste. Chove de forma um pouco mais intensa na divisa de São Paulo com Minas Gerais, mas ainda assim o volume não é tão expressivo e nas demais áreas a gente observa pancadas muito irregulares, são chuvas mal distribuídas. São aquelas pancadas alternadas com períodos de melhoria mais típicas de verão e não devem aí trazer um alívio para aquelas áreas que estão mais secas. Durante o próximo período, entre os dias 19 e 23 de março, a chuva até aumenta um pouco aqui sobre São Paulo, com volumes que chegam até 30 milímetros, mas grande parte do sudeste segue ainda com uma condição de chuva muito isolada e de baixo volume de água. Entre os dias 24 e 28 de março é que a chuva vem de forma um pouco mais generalizada entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste mineiro. Zona da Mata de Minas Gerais também volta a receber volumes acima de 30 milímetros, só que não é um volume que reverte a situação da estiagem e também não deve ser tão abrangente. Boa parte do sudeste ainda vai ter chuva mal distribuída e com baixo volume de água. Eu volto com vocês em Campo Grande. Ok, Nadiara, obrigada pelas informações. Por aqui a gente segue falando sobre café, mas agora em especial sobre a região produtora em Minas Gerais. Olha, por lá, os cafezais se desenvolvem bem nesta safra, melhor pelo menos do que na safra passada. E com isso é esperada uma antecipação dos trabalhos de início da colheita. E olha, o Cerrado Mineiro, que sofreu bastante nos últimos 2 anos com a falta de chuva, tem agora os produtores comemorando a boa situação de produção. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Érica Machado. As lavouras de café da região do Cerrado já estão mais coloridas. O clima está ajudando e esse ano não faltou chuva, o que contribuiu para a maturação dos grãos. Seu Jaime, que cultiva 60 hectares, está bastante otimista com a colheita que deve ter início em junho. A produtividade do café esse ano está normal, é o esperado. As chuvas foram benéficas, de 2015 para 2016 foram excelentes, a média de chuva muito boa. Então o café se encontra no estágio muito bem, crescendo as ramos e os grãos enchendo, está na fase de água ainda, mas acredito que vai ser uma safra ótima. Os pés estão bem carregados e também há bastante folhada. Por isso, a expectativa é de fartura na colheita do café aqui na região do Cerrado. E a produtividade pode surpreender não só nessa, como também na próxima safra. Na propriedade de Sérgio, são 51 hectares, 100% irrigado. Mesmo com a tecnologia, o produtor conta que teve prejuízo nos 2 últimos anos. A quebra foi de cerca de 28% na produtividade. Realidade que ele acredita ser bem diferente nessa safra. A expectativa agora é colher 45 sacas por hectare. O café conseguiu se desenvolver plenamente, cresceu tudo que tinha direito, né? As chuvas vieram de forma a permitir umas boas adubações. O produtor, como o mercado de café já vem de 2, 3 anos com valores que estão remunerando, o produtor conseguiu comprar os produtos, comprar o adubo, né? E com isso adubou bem, cuidou bem da lavoura. E com a chuva permitiu que essa lavoura aproveitasse todo esse tratamento, nós estamos aí com a perspectiva de uma safra muito boa, onde os frutos se granaram muito bem, né, tiveram uma granação excelente e a planta ainda conseguiu crescer bastante. O produtor também está otimista com a próxima safra. Eu, na minha avaliação particular, eu vejo que na nossa região aqui, nós deveríamos ter uma diferença de uma safra para outra, dessa safra para a safra seguinte, muito pequena. Se tudo ocorrer bem na florada de agosto, setembro, né, e a gente ter aí uma boa condição, não tiver um calor excessivo para abortamentos e alguma coisa assim que venha atrapalhar, nós devemos ter aí uma safra seguinte também muito boa.
De acordo com o Centro de Pesquisas Avançadas, CPEA, em algumas regiões produtoras a maturação está adiantada e a colheita pode ser antecipada. Produtores de algumas importantes áreas cafeicultoras podem iniciar a colheita já em meados de maio, ofertando cafés de nova temporada ainda para o primeiro semestre. No geral, produtores estão animados também com o possível aumento de volume e da qualidade dos grãos em 2016-2017. A confirmação, no entanto, ainda depende do clima no final do desenvolvimento da safra e especialmente durante a colheita, quando a umidade pode prejudicar a secagem e, consequentemente, a qualidade da bebida. Estamos apostando já para a próxima safra, em função de ser um ano que dezembro, janeiro, fevereiro, agora a gente entrando no mês de março, está tendo chuvas boas, né? E isso faz com que a planta possa vegetar. Então a gente está otimista para a próxima, que acredita que vai ter uma safra muito boa vindo aí. Érica Machado para o SBA. Vamos agora às informações de mercado para o valor do café aqui no Brasil e também no cenário internacional. Começando com os negócios no mercado físico brasileiro, o preço da saca de 60 quilos do café arábica negociada no estado de São Paulo teve uma alta bem forte na última sexta-feira, tomando como base a alta também sentida pelo café na Bolsa de Nova York, que é referência mundial para a variedade. A saca voltou ao patamar de R$ 490, ajudando a somar a alta acumulada no mês de março. Vamos acompanhar os valores então apurados pelo CPEA. Você vê a semana passada fechando com uma forte recuperação, já que fechava na quinta-feira, dia 10, a R$ 482,98 a saca. Na sexta-feira, com a alta notada no cenário internacional, o preço da saca voltou à casa dos 490 no estado de São Paulo, fechando a R$ 490,55. A alta no dia foi de 1,57%, que ajudou a somar a alta acumulada de março, que já passa dos R$ 2%. Este valor anotado aqui na última sexta-feira foi o mais alto desde o dia 23 de fevereiro. Olha, o café comentando a última semana, o café teve altas expressivas nesta última semana. É uma maneira até dos investidores, dos negócios, também compensarem um pouco a queda do dólar no cenário brasileiro. Essa queda acaba tendo que ser compensada, uma vez que a comercialização ficou muito baixa para o café no Brasil nas duas últimas semanas por conta do recuo do dólar. Tanto é que as posições estão todas bem acima da marca de $1,20 por libra-peso, que é um piso considerado mínimo para os negócios ficarem mais interessantes, principalmente para o produtor rural. Vamos saber agora como é que está café, porque café, de maneira geral, vem subindo em Nova York, é o que nós trazemos aqui. Plataforma Ice Filters, nós temos a posição de março, a única que vem com recuo, recua 0,84% e é negociada a $1,23 mais 35 a libra-peso. Posição de maio, aí as demais posições de curto prazo acabam subindo. Posição de maio sobe 0,91%, negociada a $1,26 mais 95 a libra-peso. Julho, $1,28 mais 60 por libra-peso, alta de 0,82%. Eu e a Juliana vimos comentando, a posição de setembro volta a retomar o piso de $1,30, $1,30 mais 15 por libra-peso. Elevação no momento é de 0,73%, com a exceção da posição de março. As demais três posições de mais curto prazo aqui vêm no valor mais alto de negociação no dia de hoje na Bolsa de Nova York, mostrando uma situação um pouco mais favorável para o cafeicultor. O cafeicultor brasileiro que está muito de olho nessa posição de setembro, uma vez que é quando se tem a safra brasileira, principalmente ganhando o mundo. E a gente dá uma olhada agora nos negócios com café arábica no mercado futuro do Brasil. Os negócios também vêm em alta, em variação positiva, seguindo o ritmo que acontece no cenário internacional. As posições de mais curto prazo vinham próximo à cotação de $150 por saca de 60 quilos. E a gente vai acompanhar as últimas negociações de agora, então. Você vê a posição de setembro, é a única que tem contratos negociados no momento, acima de 1.000, e elas vêm sim acima
do patamar de 150, negocia a saca agora a 152 dólares e 50 centes, uma alta de 0,69% em relação ao fechamento da última semana, que já passava deste valor. Março e dezembro não possuem contratos negociados agora. Março fechou a última semana acima de 141 dólares, enquanto setembro, 153 dólares e 95 centes por saca de 60 quilos. Por aqui é hora de mais cotações no mercado físico do Brasil. Você acompanha agora como estão os valores do Arábica na região produtora de Minas Gerais, de acordo com o Centro do Comércio de Café do Estado. As informações agora são para o café Conilon, que é produzido aqui no Brasil, na sua maioria, no estado do Espírito Santo, Bahia e também Rondônia. Olha, o preço da saca de café Conilon vinha caindo sequencialmente, tomando como base o principal estado produtor, o estado do Espírito Santo, mas fechou a última semana registrando uma leve valorização. A gente vai dar uma olhada agora nos negócios, então, para o Conilon no estado do Espírito Santo, fechando a semana passada a R$ 358,38 a saca. A alta no dia foi de mais de 0,5%, que ajudou a recuperar um pouco da queda acumulada neste mês de março, que já passa dos 4%. O valor anotado na última sexta-feira, dia 11, foi o maior desde o dia 4 deste mês. Fabiano. Ok, Juliana, por aqui o destaque agora é para o Café Robusta. O Café Robusta negociado na plataforma Life, na Bolsa de Londres, que é a referência para os negócios com o café Conilon aqui no Brasil. E se o café arábica está ganhando força, ganhando mais valor lá na Bolsa de Nova York e também na Bolsa de São Paulo, nós temos aqui o café Robusta negociado em Londres, ganhando força também. Posição de maio sobe agora 0,70%, negociado a 1.437 dólares por tonelada. Julho ganha 0,75%, neste momento, negócios em 1.465 dólares a tonelada, enquanto setembro vem para 1.490 dólares a tonelada, alta de 0,74%, vai ganhando 11 dólares a posição de setembro. Neste momento, essa posição começa a ameaçar a retomar o piso de 1.500 dólares por tonelada. Café Robusta, que é negociado na Bolsa de Londres, tem como principal ator aí, o maior exportador do mundo, o Vietnã. Vietnã que continua colocando muito café para exportação no mundo, apesar do movimento interno no país tenta ser de controle. Ainda assim, as exportações vão mostrando números mais elevados que no mesmo período do último ano. No próximo bloco, você vai ver como está o andamento do plantio do milho de segunda safra no Mato Grosso. Vai ver ainda hoje que o excesso de chuva no estado do Paraná faz com que a expectativa de produção fique 15% inferior. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. E a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, defendeu mais uma vez a prorrogação para o cadastro ambiental rural. Bom, a data limite, por enquanto, continua sendo dia 5 de maio deste ano. Mas a ministra afirma que vários estados tiveram problemas para fazer a inscrição. Quem tem mais informações para a gente é Márcia Prado. A pressão pela prorrogação do prazo para a inscrição no Cadastro Ambiental Rural ganha força em Brasília, depois de a bancada ruralista colocar em tramitação no Congresso o projeto que prolonga o prazo, que vence no próximo dia 5 de maio para 2018, foi a vez da ministra Cátia Abreu defender o adiamento. De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, até 31 de janeiro, 263 milhões de hectares foram registrados, 66% da área que deve ser cadastrada.
Ao defender a prorrogação, Cátia Abreu argumentou que não vai dar tempo. Ela citou problemas enfrentados por alguns produtores e até a ineficiência de alguns estados em fazer o cadastramento. Ela explicou que se uma nova lei não for aprovada a tempo pelo Congresso, é possível publicar uma medida provisória com a prorrogação, o que é feito pela presidente da República. O Ministério da Agricultura é a favor da prorrogação. Claro que nós vamos precisar de uma lei no Congresso Nacional, porque a última que foi votada só permitiu a prorrogação por 1 ano, mas nós temos ainda muitos produtores que não conseguiram fazer o CAR. Vou dar um exemplo prático, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, o governo do estado, conseguiu definir a questão do bioma Pampa, que tinha uma dúvida enorme com relação à legislação. Depois de aprovado, depois de tudo concretizado, o Ministério Público ainda fez uma intervenção, discordou de toda a análise e isso fez o Rio Grande do Sul retroagir e dificultar a vida dos produtores. Então, como exemplo do Rio Grande do Sul, não é só o produtor que não foi fazer o CAR, são problemas localizados de justiça, da própria ineficiência dos estados e dos seus órgãos estaduais, de alguns estados, em receber e fazer o CAR. Então, eu sou a favor, o Ministério da Agricultura é a favor de prorrogação de pelo menos mais 1 ano. O governo, por um todo, entender da prorrogação, se todos os ministérios afins entenderem que a prorrogação é necessária, uma medida provisória pode ser feita rapidamente. O Ministério do Meio Ambiente, responsável pelo CAR, ainda não fala em prorrogação e diz trabalhar para aumentar o número de imóveis cadastrados. Márcia Prado para o SBA. Por aqui a gente segue com o programa trazendo em destaque agora o milho e começando pelo Brasil. Olha, vários estados produtores de milho de segunda safra ainda continuam semeando a sua cultura, mesmo estando já fora da janela ideal de plantio. Com isso, o milho que será plantado, que está sendo plantado ainda neste mês de março, pode sofrer problemas climáticos lá na frente. Na região centro-oeste, por exemplo, a partir do mês de abril, a temperatura já indica a condição climática já indica uma escassez de chuvas, o que pode prejudicar na fase de germinação do grão. Já no estado do Paraná, por exemplo, são as geadas e o clima mais frio que pode impactar nas lavouras de milho que forem semeadas mais tardiamente. A gente vai dar uma olhada agora como está a situação do plantio no estado do Mato Grosso, grande produtor do cereal aqui no Brasil. Você vai ver com a gente que ainda falta boa parte dele para ser semeado. Vamos aos números então apurados de acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, e você vê a condição de plantio nesta época do ano agora, na comparação com o ano passado. No dia 12 de março de 2015, a área cultivada com milho de segunda safra no Mato Grosso atingia na época 98,5% de toda a área dedicada à cultura naquela temporada. E este ritmo de plantio no ano passado já estava atrasado, já estava fora da janela ideal. Para a atual temporada, de acordo com o IMEA, o estado tinha no dia 10 de março, quinta-feira da semana passada, 93,6% da área semeada. Lembrando que a área é de 3.500.000 hectares. Até o momento, portanto, faltam ainda mais de 6% de toda a área a ser cultivada para ir para os campos, o que pode impactar na qualidade do milho que está sendo plantado no Mato Grosso. Por aqui agora o assunto é em torno dos valores médios no Brasil, portanto se considera a mínima e a máxima diária nos principais estados produtores. E olha, não há circunstância que faça ceder a elevação para o preço do milho, é o que está sendo verificado. Para se ter uma ideia, a alta nos últimos 30 dias alcança 6,41%, é o que você acompanha conosco agora no Agricultura BR. Preços médios nacionais para o milho, dia 12 de fevereiro nós tínhamos o valor de R$ 37,74. Esse valor no dia 10 do mês passado ficou em R$ 37,62. No fechamento da quinzena de fevereiro ficou em R$ 37,56. No dia 3 de março, iniciando o mês já em R$ 38,56. Ganha suporte de R$ 39,00 já na última semana, vem para R$ 39,56 neste último dia 9, portanto quarta-feira passada. E hoje nós temos esse valor aqui até as 10 horas
horas da manhã de hoje, as negociações no país, negociações médias chegando a R$ 40,15, portanto, uma elevação forte para os preços do milho em todo o país. Média nacional a R$ 40,15. Esse destaque é importante porque mostra uma situação de valorização forte do milho em todo o Brasil. E olha, vamos saber como é que está a produção? Porque a produção de milho no Brasil, em segunda safra, teve uma melhora na estimativa, de acordo com a Conab, no seu último levantamento, apresentado na última semana. É o que nós vamos conferir agora no Agricultura BR, você rever os números. Nós temos a temporada 11/12, ficou em 72.980.000 toneladas. Temporada 12/13, 80.760.000. Temporada 13/14, 80.050.000 toneladas. 14/15, a última safra, teve uma campanha de 84.670.000 toneladas, é a maior safra de milho da história do país. E a 15/16 fica em 83.510.000 toneladas. É importante lembrar que o relatório de fevereiro da Conab trazia a marca de 83.250.000, veio para 83.510.000 toneladas, de acordo com os números da estatal brasileira, não considerando esses atrasos na semeadura do milho, que você acabou de conferir com a Juliana Comparim. E a gente segue destacando a situação do milho aqui no Brasil e o seu bom momento de preços. Há pouco você via com o Fabiano a alta acumulada nos últimos 30 dias e agora a gente vai trazer em destaque a alta acumulada apenas na semana passada. O preço da saca de milho vem na contramão do que acontece com o preço de outras commodities aqui no Brasil, como é o caso da soja, por exemplo. No início desta edição, você viu que na semana passada, o dólar, que influencia diretamente as cotações de produtos importados pelo Brasil, caía 6%. Com isso, a soja também caiu 1% na semana, mas ao contrário de tudo isso, o milho subiu, teve alta na semana de 2%, já que ele não sofre, neste momento, influência do dólar e é principalmente a demanda elevada no mercado interno do Brasil que está fazendo as cotações subirem dia após dia. A gente vai dar uma relembrada agora nos preços anotados para a saca de milho na semana passada e você vê que o valor sai de R$ 39,31 na última segunda-feira, dia 7, para fechar a sexta a R$ 40,15 a saca. Isso na média nacional, tomando como base o valor mínimo e máximo praticado diariamente em 8 estados produtores do país. A alta acumulada, portanto, na semana chegou a 2% ou quase a R$ 1,00 no valor de cada saca negociada no país. Agora a gente continua falando do preço do milho, mas no mercado futuro do Brasil, que também vive um bom momento. Vamos acompanhar os negócios de hoje, então, no milho na BMF Bovespa, que hoje vem em movimento de queda, interrompe os ganhos que vinha acumulando já nos últimos dias, mas ainda assim vem em patamares bastante elevados. A posição de março de 2016, a de mais curto prazo, negocia agora 340 contratos de milho, a R$ 47,95 a saca. Esta posição perde hoje 1,24% em relação ao fechamento da última semana. Já o milho negociado no mercado futuro do Brasil para entrega em maio tem agora o maior volume de contratos, são acima de 3.200 e eles vêm a R$ 44,49 a saca, queda de 1,66% em relação ao fechamento anterior. E a posição de setembro tem 720 contratos a R$ 36,00 a saca, um patamar bem abaixo dos contratos de mais curto prazo e essa posição cai agora 1,13%. Por aqui é hora de cotações no mercado físico do Brasil. Veja os valores de hoje. Por aqui a Agricultura BR segue falando a respeito do milho, mas agora o milho no cenário internacional. Vamos falar do maior produtor e exportador de milho do mundo. Olha, hoje é o dia que traz o levantamento de embarques norte-americanos. Nas duas últimas semanas, você que acompanha a Agricultura BR, viu os números de vendas e exportações também, sempre divulgado nas quintas-feiras. E as duas últimas quintas-feiras vêm registrando vendas de milho acima da marca de 1 milhão de toneladas por semana, o que está reduzindo um pouco aquela
diferença que você tinha sobre as vendas no mesmo período do ano passado. Ora, e se as vendas de exportação estão vindo num patamar um pouco mais elevado, os embarques de milho dos Estados Unidos também melhoraram. Ainda está muito diferente em relação ao que estava no último ano, no ano passado. Os estoques norte-americanos são extremamente elevados, mas há uma situação bem mais favorável e com isso o milho sobe. É o que você confere agora no Agricultura BR. Posição de março vem sendo negociada com alta de 0,47% neste momento, a 3 dólares 67 centes mais 75 bushel. Maio, 3 dólares 68 centes mais 25 bushel, alta de 0,89%. Posição de julho tem 3 dólares 73 centes o bushel, alta de 0,94%, enquanto a posição de setembro, neste momento, ganha 1% e é negociado a 3 dólares 78 centes por bushel. Situação para os valores do milho vão melhorando um pouco nos Estados Unidos, nada que vá trazer para 4 dólares o bushel, uma situação um pouco mais favorável, até porque a primeira expectativa lá naquele relatório anual do Departamento de Agricultura norte-americano aponta para uma área destinada ao cultivo deste cereal maior, enquanto que os estoques norte-americanos continuam extremamente elevados. Olha, você acaba de ver o milho subindo e o milho, quando sobe, acaba puxando um pouco, dá uma contribuição para o trigo negociado na Bolsa norte-americana. Se a situação é difícil para o milho negociado nos Estados Unidos, para o trigo talvez seja até bem pior. Os estoques norte-americanos são bastante elevados nessa temporada 2015-2016. O dólar mais alto no mundo todo tira a competitividade do produto dos Estados Unidos, de todos os produtos, e com isso, os norte-americanos, que eram até a temporada 14-15 os maiores exportadores de trigo do mundo, e isso já faz 50 anos que eles são os maiores exportadores de trigo do mundo, nessa temporada 15-16 caíram já para a 4ª posição. Mas como o milho vai ganhando um pouco, e a situação também de vendas de trigo por lá acabou melhorando, o trigo vai ganhando nesta segunda-feira, início de semana um pouco mais positivo para os negócios com trigo nos Estados Unidos. Chicago aponta para alta de 0,74% na posição de março, negociada a 4 dólares 73 centes mais 25 bushel. Maio, 4 dólares 77 centes e mais 25 bushel, elevação de 0,31%. Julho ganha 0,41% a 4 dólares 84 centes mais 50 o bushel. Setembro vem cravado em 4 dólares 94 centes o bushel, elevação de 0,40% para esta posição do trigo na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, a situação para o mercado do trigo é favorável. A baixa disponibilidade do produto no mercado e aquele que está disponível tem baixa qualidade. Com isso, o milho que está disponível para as indústrias compradoras é bastante limitado e, com isso, há bastante disputa dos preços. Nos últimos meses, o preço da tonelada do cereal vem subindo com força aqui no Brasil e, nos últimos dias, registrou algumas variações negativas, mas fechou a semana passada novamente em alta. A gente acompanha agora os negócios para a última semana no trigo no Brasil, portanto, você vê o valor saindo de R$ 760,39 na última segunda-feira, dia 7 de março, quando alcançou o pico de preço e durante a semana recuou dia após dia, mas fechando a sexta-feira acima dos R$ 755, recuperando quase que toda a perda acumulada na semana. A alta no dia foi de 0,54%, no acumulado do mês. Trigo já subiu 0,63% no Paraná, que é o principal estado produtor do cereal. Agora a gente vai dar uma olhada nas cotações do trigo também no estado paranaense, mas agora em cada município produtor. Acompanhem.
veja no próximo bloco que o excesso de chuvas no Paraná derruba em 15% a estimativa de produção de feijão de primeira safra no estado. Você ainda vai saber a respeito dos levantamentos para as áreas de produção de soja no país. Mato Grosso do Sul avança bastante na colheita da soja no estado. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Aconteceu ao longo da última semana em Não Me Toque, Rio Grande do Sul, uma grande feira do agronegócio brasileiro, a Expo Direto Cotrijal, que teve cobertura completa do Canal do Boi. E olha só, o seguro agrícola com renda foi tema de uma audiência pública no último dia da feira. A expectativa é recuperar um pouco do orçamento que foi cortado do ano de 2016. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado realizou uma audiência pública com o tema Seguro Agrícola, Custeio e Renda, uma proteção para o produtor. O evento aconteceu no último dia da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque. O encontro debateu um modelo sustentável de seguro agrícola frente à redução do orçamento de 740 milhões de reais para 400 milhões. Em fevereiro, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, anunciou um corte de 341 milhões de reais do orçamento de 2016. Pois esse assunto já estava resolvido, o qual seja a verba que necessitávamos para o seguro. E como esta verba foi cortada, tivemos um corte significativo, um corte de 46% no orçamento do seguro, não é? Foi justamente o que trouxe a necessidade de fazer essa audiência pública, onde todas as entidades trouxeram o seu posicionamento, no sentido de buscarmos reaver essa importância do seguro que já estava destinado e que, no nosso entendimento, tem que ser reequilibrado. Se o valor não for reestabelecido, pode faltar dinheiro para atender os produtores. Obviamente, assim como 2015, se não for devolvido esses valores, faltará dinheiro, a exemplo do que está ocorrendo agora. O seguro agrícola é um dos temas prioritários para os produtores, pois muitos setores sofreram perdas consideráveis nos últimos anos. E o debate entre as lideranças reforça a necessidade de uma estabilidade do instrumento de política agrícola. Claro que aqui o que a gente quer é que haja um sistema de seguro com sustentabilidade. Porque digamos que hoje tivesse os 700 milhões, ou se a gente consiga um pouco mais do que isso, ou pagar o subsídio que o produtor de uva não teve, que foi 12 milhões de reais. Bom, digamos que tem. Só que o governo poderá ter um outro desarranjo financeiro daqui a 5 anos e de novo os agricultores ficarão a descoberto. Então o que a gente deve tentar construir é juntar a cadeia toda que depende da agricultura, seja o fabricante da máquina, seja o banco, seja a própria seguradora, seja o produtor, o fornecedor de semente, de adubo, para juntar todos eles, que um pouquinho de cada um, talvez dê para fazer um fundo para que o seguro seja administrado. Agora, tem que criar regras muito claras, muito seguras, muito transparentes, para que seja sustentável, senão não adianta, você vai o resto da vida ter esse dilema. Viviane Lara para o SBA. E olha, é importante ressaltar, a senadora Ana Amélia vinha comentando essa questão de desarranjo em relação aos números que são colocados em relação ao agronegócio brasileiro. É importante lembrar que teve cortes para o seguro rural, tem cortes também na defesa sanitária, vegetal e animal, e esses fatores colocam sim em risco o país, principalmente do ponto de vista econômico. Se nós vermos a situação da maneira como está, o desarranjo no governo é generalizado, são em todas as frentes. Por aqui a gente muda de assunto para falar do estado de Mato Grosso. Mato Grosso é o maior produtor de soja, de milho, de carne bovina e agora o município de Sorriso pode ser o maior produtor de feijão calpi do Brasil. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Encravada ao meio ao Cerrado e dentro da região econômica denominada Amazônia Legal, Sorriso desfruta, além das riquezas naturais, de uma posição geográfica privilegiada para dimensionar o município como um dos maiores polos de desenvolvimento do país. A topografia plana e o solo fértil proporcionam a Sorriso uma vocação natural para a agricultura. A soja é a principal cultura, atingindo quase 84% da produção,
seguida de forma direta pelas culturas de segunda safra, milho e feijão calpi. Nos últimos 3 anos, a capital nacional do agronegócio, Sorriso, vem conquistando mais um título, o de maior produtor de feijão calpi. Os produtores estão utilizando essa espécie como rotação de cultura e mais uma opção de segunda safra. Se você pensar que nós temos uma janela muito curta para o milho safrinha, né, e como as variações climáticas têm sido muito inconstantes nos últimos anos, a gente pode pensar assim, por exemplo, no município de Sorriso, você tem uma janela ali até 15 de março estourando para plantar o milho. Se não plantar o milho até esse período, corre-se um risco muito grande de perder a safra. Então, o calpi, por ter um ciclo muito curto, por ser tolerante à seca, a maioria das suas cultivares tem uma ótima tolerância à seca, ele ocupa muito bem essa lacuna de safrinha e com perspectivas ótimas de produção e um custo baixo para ser produzido em relação às commodities, né? Em média, 80% do feijão exportado para outros países é produzido no município de Sorriso. Tem uma importância socioeconômica grande aqui no Brasil e ele, felizmente, hoje a gente consegue fazer a exportação de feijão calpi do Brasil para o mundo afora. Hoje, Sorriso é o município que produz mais feijão calpi no Brasil. Chega a ser produzido em torno de 211 mil hectares de feijão calpi. Isso já são 3 anos consecutivos que Sorriso ocupa a primeira colocação no Brasil, que antes era ocupada pelo Ceará. Pelo destaque do município de maior produtor de feijão calpi do país, a cidade de Sorriso será sede do 4º CONAC, Congresso Nacional do Feijão Calpi. É a primeira vez que o evento sai das regiões Norte e Nordeste. Tá? Na verdade, anteriormente era conhecida como RENAC, isso já foram realizadas mais de 10 edições, e a partir de 2006 passou a ser chamado de CONAC, que é o Congresso Nacional de Feijão Calpi. Então, havíamos realizado até o momento 3 edições, é realizado numa periodicidade de 3 anos, tá? Cada 3 anos. E esse ano nós resolvemos trazer para Sorriso por conta da importância que o município vem conquistando aqui no nosso país. O 4º CONAC vai ser realizado no período de 7 a 10 de junho deste ano. Tá? Dia 7 terá uma abertura, né, e uma palestra. Nos dias 8 e 9 serão os dias constituídos de palestras, basicamente. Haverá também uma parte em que nós vamos separar uma sala especialmente para discutir mercado de feijão calpi, onde vai se tentar organizar a questão do mercado do feijão. Então será um dia inteiro para discutir isso. Nós abrangeremos também entre os dias 8 e 9 uma parte técnica, que é para conquistar os produtores, mostrar o que temos de inovações tecnológicas para os produtores. E no dia 10 o evento culminará com um dia de campo, que é na sexta-feira. Valdir Pacheco, para o SBA. Enquanto os produtores de feijão do Mato Grosso estão comemorando, animados com estes novos números, no estado do Paraná, nesta safra, a situação tem sido bastante diferente. O clima chuvoso que persiste sobre o estado desde o fim de 2015 tem impactado negativamente em várias culturas, entre elas a do feijão de primeira safra. O excesso de chuva deixou a umidade bastante elevada no solo e também nas plantações, aumentando a proliferação de fungos. E, além disso, a diminuição nas horas de sol do dia também impactou negativamente na plantação, que não teve o crescimento adequado. Com isso, a estimativa de produção do feijão de primeira safra no estado paranaense teve uma projeção diminuída em 15% pela Conab. E é isso que a gente vai dar uma olhada agora nos números apresentados pela companhia, que mostra a estimativa para o Paraná, que é um grande produtor de feijão aqui no Brasil. No início da temporada, no mês de outubro, a Conab estimava uma produção de 335 mil toneladas no estado do Paraná, tomando como base o feijão de primeira safra. Já no último levantamento apresentado na semana passada, a companhia reduziu para 284.500 toneladas essa estimativa, apresentando uma queda de 15% da estimativa inicial da temporada para a atual. No município de Guarapuava, por exemplo, que é responsável por 7% da produção estadual, a queda foi bastante expressiva, de 39%.
saindo de uma estimativa inicial de 32 mil toneladas para um número atualizado de 20 mil. Outro município produtor também importante para o estado, Francisco Beltrão, teve a redução na estimativa de produção em 27%. Bom, as lavouras de feijão de primeira safra no estado do Paraná já estão em fase final de colheita e a produtividade média dos campos tem mostrado que esta diminuição na estimativa de produção deve ser confirmada. Bom, o lado positivo disso tudo é de que os preços subiram. A gente dá uma olhada agora nos valores também apurados pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, que traz o preço médio da saca de feijão no estado paranaense do ano passado para cá. O feijão carioca, por exemplo, no último ano teve uma alta de 35%, já que lá atrás, em março de 2015, a saca era negociada a R$ 135,85. Já em março deste ano, o valor foi para R$ 183,75. O feijão preto também teve uma alta expressiva nos últimos 12 meses, subindo 17%. Saiu de R$ 120,91 em março do ano passado para alcançar agora R$ 141,47, acumulando essa alta de mais de R$ 20 no preço de cada saca negociada. Bom, a gente vai acompanhar agora mais valores do feijão no Paraná, desta vez para a variedade do feijão preto. Acompanhe. Olha, você, produtor rural, é sempre convidado a participar aqui do Agricultura BR. Hoje nós temos a participação do Fábio de Carli, ele que é da cidade de Ampere, no interior do estado do Paraná. E ele mandou imagens, fotos da sua produção, que de acordo com ele está em processo de colheita, está quase terminando. Faltam 50 hectares para colher a sua área de produção de soja, mandou as fotos hoje. E ele está dizendo o seguinte, que a produtividade está excelente, aqui chegando a 70 sacas de soja por hectare, é o que ele está identificando na propriedade dele. Uma propriedade, você vê as fotos, está com tranquilidade para a colheita. Paraná que passou por uma situação um pouco complicada por conta de excessos de chuvas, mas em algumas partes do estado realmente teve uma situação um pouco mais favorável e essa situação favorável colocou a produtividade aqui do Fábio lá em cima. Obrigado pela sua participação, participe você também, afinal você já sabe, somos todos produtores. Bom, por aqui a gente segue falando sobre a região sul do país, porque essa semana começou com uma temperatura um pouco mais baixa por lá. Algumas cidades, inclusive, registraram temperaturas abaixo de 10 graus centígrados. A gente vai voltar a falar com a Nadiara agora para saber qual é a previsão do tempo para a região sul do país como um todo. Nadiara, que inclusive tem registrado um clima mais seco, né, que é favorável para as atividades no campo. Isso mesmo, Juliana. E essa semana vai ser marcada por esse tempo mais firme, só que a temperatura vai voltar a subir. Hoje a temperatura ainda ficou baixa, algumas áreas da região serrana registraram essa temperatura abaixo dos 10 graus, mas agora para os próximos dias a tendência é de tempo seco na maior parte da região e elevação da temperatura, especialmente durante as tardes. Pelo menos até o dia 18 de março, o tempo vai ficar um pouco mais seco aqui entre o interior gaúcho e o interior paranaense. A partir do dia 18, algumas pancadas de chuva vem com um pouco mais força sobre o oeste gaúcho e também até lá tem previsão para algumas pancadas, mas muito isoladas e de baixos volumes acumulados na faixa leste de Santa Catarina e do Paraná e também no norte paranaense. Principalmente no interior paranaense, as atividades de colheita da soja devem avançar bem, então para os produtores que já estão finalizando, esta semana aí vai ser bem favorável para a colheita da soja. No próximo período, entre os dias 19 e 23 de março, a chuva volta a ficar generalizada sobre o sul. Chove nos 3 estados da região, com volume em torno de 30 milímetros. Não é um volume tão expressivo, não deve trazer tantos transtornos para a região e essa chuva bem distribuída ao longo de 5 dias deve vir aí alternada com bons períodos ainda de melhoria. Entre os dias 24 e 28 de março, chove também em toda a região, mas com volume ainda menor, variando de 5 a 15 milímetros, indicando que são chuvas bem isoladas e de curta duração. Eu volto com vocês em Campo Grande.
Ok, Nadiara, obrigada pelas informações. Até já. Por aqui vamos para mais um rápido intervalo. Na volta você vai ver que a escassez de chuvas no Tocantins deve interromper os ganhos na produção de grãos do estado das últimas safras. Você vai ver também ainda hoje que no Mato Grosso do Sul a colheita da soja atinge 73% da área. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. A última semana foi marcada por grandes eventos do agronegócio brasileiro que aconteceram em vários estados do país. No município de Não Me Toque, em Rio Grande do Sul, por exemplo, aconteceu a Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do país e que teve números positivos. A gente vai saber agora como foi o balanço dela com Viviane Lara. 210 mil pessoas passaram pela Expo Direto Cotrijal, realizada entre os dias 7 e 11 de março, em Não Me Toque. O ritmo lento da economia brasileira refletiu nas comercializações da feira, que chegou a 1 bilhão e 500 milhões de reais, queda de 28% em relação ao ano passado. Houve bons negócios, mas houve uma pequena redução do público de 8%. Em relação ao anterior, e também houve uma queda na comercialização de máquinas em torno de 22%, totalizando no geral 28%. Mas o que mais nos deixa felizes é que as empresas que aqui estiveram renovaram a sua participação e demonstraram realmente que a Expo Direto é um grande palco para a apresentação das novas tecnologias, as novas oportunidades que tem e as inovações que as empresas fazem. A Expo Direto é considerada uma das maiores e principais feiras do agronegócio do país e conta com mais de 530 expositores em 84 hectares do parque, que trazem novidades em máquinas, pecuária, sementes e agricultura familiar. E a partir daqui eu acredito que mais uma vez nós tenhamos um balizador de como está o nosso país. Sabemos que tem coisas que são da nossa competência e o agricultor faz isso muito bem, que é plantar, que é fazer a parte dele, produzir com grandes dificuldades muitas vezes, mas que contribui decisivamente para o desenvolvimento do nosso país. Há uma necessidade muito grande de termos cada vez mais as políticas agrícolas definidas para que o agricultor possa também ter tranquilidade de fazer o seu plantio e depois a sua colheita e ter uma comercialização segura e adequada dos seus produtos. A 17ª edição da feira também serviu para inúmeros contatos de troca de experiências, conhecimentos e possibilidades de negócios futuros no pavilhão internacional, que comercializou cerca de 39 milhões de reais. Foram cerca de 70 representantes de países diferentes que estiveram participando da Expo Direto Cotrijal e alguns puderam apresentar as alternativas ou métodos de investimentos. Nós temos aqui o auditório da área internacional, onde nesse auditório os países visitantes podem apresentar como fazer negócios com seus países. Aí tivemos Vietnã, Cuba, o pessoal do Moçambique, Argélia, Panamá. Então são vários países mostrando, né, para os nossos empresários como acessar esses mercados, esses países. Para a quantidade de visitantes estrangeiros que nós temos, considera-se hoje que a Expo Direto Cotrijal é a feira mais internacionalizada do agronegócio brasileiro. Não tem nenhuma outra feira do agronegócio brasileiro que traz tantos convidados internacionais como nós trazemos. A próxima edição da feira será realizada de 6 a 10 de março. Viviane Lara para o SBA. Foi aberta oficialmente na última semana a colheita da safra de grãos no Tocantins. O estado é o maior produtor de grãos da região norte do país e um dos que compõe a fronteira agrícola do Matopiba. Nos últimos anos, o estado do Tocantins elevou bastante a sua produção de grãos, saindo de 1.200 toneladas colhidas para um montante de 4,5 milhões de toneladas. Colheita resultado da safra passada 2014-2015. Com isso, o estado do Tocantins já ocupa o 10º lugar no ranking nacional dos maiores produtores de grãos. Bom, tudo vinha indo bem até a atual temporada, quando nesta safra a escassez de chuvas pegou os produtores de surpresa. E por conta disso deve haver uma redução
de até 15% na produção na atual temporada em relação à safra passada. Vamos aos números agora apresentados pela Conab, que reduziu a sua estimativa em relação à produção inicial, ao que eles estimavam no início da safra 15/16. Lá atrás, no mês de outubro, a Conab estimava uma produção de 4.354.000 toneladas, que poderia resultar um volume 3,2% superior em relação à temporada passada. Com essa falta de chuvas no estado ao longo de toda a atual temporada, a estimativa foi reduzida, em cerca de 15%, que agora está estimada em 3.578.000 toneladas de grãos. Mesmo com esta redução, Tocantins continua sendo o 10º estado maior produtor de grãos do país. Vamos saber agora com a Nadiara, então, como fica a previsão do tempo de agora em diante para o Tocantins e também para outros estados produtores da região do Mato Piba. Voltamos a falar com ela lá em São Paulo, que tem os destaques para a gente. Até voltou a chover na região, não é, Nadiara, nos últimos dias, tanto no norte do país quanto no nordeste, mas essa chuva não atinge todos os estados, né? Como que fica a situação por lá? É isso mesmo, Juliana. A chuva até retornou para algumas áreas, inclusive para o Tocantins, só que essa chuva já chegou um pouco tarde, né? Não reverte as perdas nas lavouras, inclusive no Tocantins, com a abertura já da colheita dos grãos, então essa chuva já não reverte essas perdas que ocorreram nas lavouras por causa da falta de chuva, principalmente no mês de fevereiro. Por enquanto, as instabilidades mais intensas estão se espalhando pela região norte, atingem o Tocantins e também partes do Nordeste, principalmente partes do Maranhão e Piauí. Só que essa chuva ela não é abrangente, não atinge todas as regiões da mesma forma e principalmente o interior nordestino ainda segue em situação crítica. Grande parte aqui da região nordeste, também toda a faixa leste, principalmente áreas litorâneas, apresentam índices aí muito baixos de umidade no solo, chegando abaixo de 10%. Apenas aqui na faixa oeste a umidade subiu um pouco, especialmente no Tocantins, no estado do Maranhão, onde o índice já está em torno de 60% por causa das chuvas um pouco mais regulares nesta área. Agora, para os próximos dias, chove, mas ainda de forma mal distribuída. Amanhã as pancadas de chuva se espalham pelo sul da Bahia, partes do litoral. Nesta região é uma chuva muito isolada, que não recupera a umidade do solo e também vai continuar chovendo em algumas áreas do Piauí e Maranhão. Especialmente no Maranhão, a chuva vem com volumes mais significativos. Durante os próximos 5 dias, entre Maranhão e Piauí, pode chover até 70 milímetros nas áreas mais atingidas. E também pode chover forte em algumas áreas aqui do Ceará até o estado de Pernambuco. Só que essa chuva ela não é bem distribuída, deve atingir pontos isolados dessas áreas. No interior da Bahia, a situação segue mais crítica e não tem previsão de chuva significativa nesses próximos 5 dias. Entre os dias 19 e 23, agora do mês de março, chove ainda principalmente sobre o estado do Maranhão e Piauí. É uma chuva que não deve avançar tanto aqui pelo interior, porque mesmo com essa previsão de pancadas de chuva aqui na maior parte do Nordeste, o volume de água será muito baixo e não deve aliviar esse solo bastante seco que está em grande parte aí da região. Sobre o norte do país, a situação já é um pouco diferente. O solo tem ficado mais encharcado, principalmente sobre o Pará, partes do Amazonas e também Rondônia, onde as chuvas chegaram com um pouco mais força. Principalmente Amazonas e Roraima vivem uma situação bem crítica por causa da seca que atingiu esses dois estados aí durante a primavera e verão. Principalmente Roraima ainda apresenta um índice muito baixo de umidade do solo. Agora, para os próximos dias, a chuva deve aumentar sobre a região, já vem ganhando um pouco mais de intensidade. Amanhã chove em quase todos os estados, só que essa chuva ela fica mais concentrada nesta área do mapa, principalmente Roraima não tem previsão de uma chuva tão intensa para encharcar o solo. Durante os próximos 5 dias, os maiores volumes de água devem atingir Amazonas, Pará, partes aqui do norte do Tocantins e até o estado de Rondônia. Em grande parte destas áreas pode chover até 70 milímetros. No estado de Roraima, que apresenta o índice mais baixo de umidade do solo, a chuva ainda é mal distribuída. Deve chover forte na divisa com o Amazonas, mas em grande parte do estado o volume de água ainda não será suficiente para recuperar a umidade do solo. E entre os dias 19 e 23, agora do mês de março, vai chover forte entre Amazonas e Pará, mas no norte aqui da região, especialmente Roraima, ainda com baixo volume de água. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo no Agricultura BR. Até lá! Até amanhã, Nadiara. Obrigada pelos destaques de hoje. Por aqui é hora de mais cotações de mercado. Acompanhe como estão os valores do milho hoje em todo o país.
olha, durante toda a última semana, o Agricultura BR e a Juliana temos comunicado aqui ao telespectador as informações que chegam da nossa base de dados, que é formada pelos telespectadores produtores de soja. E o que eles estavam informando? Que duas situações estavam fazendo com que a comercialização no mercado spot fosse menor. Entre elas, a questão da queda no valor para a saca de soja. Além disso, aquela forte antecipação dos negócios com soja que aconteceu em todo o país. E foi justamente o que confirmou em nota no dia de hoje, nesta segunda-feira, o CPEA. O CPEA confirma essas informações que a Agricultura BR destacava na última semana e mostra que realmente a antecipação que se teve dos negócios da comercialização da soja fez com que o mercado spot brasileiro ficasse bastante travado, poucos negócios na última semana. Tanto é a preferência do produtor rural por fazer as entregas é que está sendo adiantada, antecipada a entrega em 2 e até 3 dias a entrega da soja que já havia sido comercializada. É importante ressaltar, você viu na abertura desta edição de Agricultura BR que o dólar fechou na última semana R$ 3,59, em torno de 6% de queda em uma semana. Esses números também acabam impactando diretamente nos valores de negociação com a soja. Por exemplo, a soja, o preço médio praticado no Porto de Paranaguá, mercado spot, de acordo com o CPEA, ele recuou 4,11% e fechou a semana negociado, a última sexta-feira, em R$ 73,56 a saca de 60 quilos. No estado do Mato Grosso, a queda no preço da soja nos últimos 30 dias chega a R$ 4,00 por saca, o equivalente a 6,16% se a gente comparar o período da mesma data de hoje à do mês passado. Vamos agora relembrar como foram os negócios, então, para a soja negociada no principal estado produtor do Brasil, que é o Mato Grosso. Aí você acompanha com a gente na sua tela o estado em destaque e o valor anotado no dia 14 de fevereiro, quando chegava a R$ 64,00 a saca, e na data de hoje, 14 de março, segundo a Rural Business, que é negociada a R$ 60,00 por saca, portanto, queda de 6,16% em 30 dias, ou equivalente a R$ 4,00 pela saca negociada. Bom, o estado do Mato Grosso, que vinha ampliando a sua produção de soja ano após ano, safra após safra, nesta temporada deve sofrer uma redução em relação ao que produziu na safra passada. E é o que a gente vai acompanhar agora, de acordo com os números da Conab. Na temporada 11/12, a produção de soja no Mato Grosso chegava a 21.800.000 toneladas. Na safra seguinte, 12/13, o volume já alcançava 23.500.000. Temporada 13/14, o número já ia para casa dos 26 milhões, fechando o ano safra a 26.400.000 toneladas. E na temporada passada, 14/15, atingindo um novo recorde, sendo o maior produtor de soja do Brasil e também individualmente do mundo. Temporada passada, os produtores mato-grossenses tiraram dos campos 28 milhões de toneladas da oleaginosa. Para a atual temporada 2015-2016, a Conab projeta uma queda para 27.500.000 toneladas de soja, principalmente em decorrência da queda na produtividade observada nos campos devido à escassez de chuvas durante a fase inicial do plantio. E por aqui o Agricultura BR segue falando de soja, vimos como que está a situação no Mato Grosso, vamos saber agora do Mato Grosso do Sul. E no Mato Grosso do Sul houve avanço forte na última semana em relação à colheita da soja. O clima ajudou e agora a área chega a 73% já colhida, de acordo com o Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio da AproSoja estadual. Olha, o avanço foi bastante forte, o avanço entre os dias 4 e 11 foi de 25%. Contudo, não tira aquele atraso que se tem em relação à safra passada, que foi de 18% para a safra. Vamos acompanhar agora como é que está a situação de colheita no estado de Mato Grosso do Sul. É o destaque do Agricultura BR. Temos aqui, já vimos o Mato Grosso, então vamos ver Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul vem nessa situação. No dia 11 de março, dados divulgados pelo SIGA da AproSoja, chega a 73%. No dia 4 de março, eram 58%.
18%, portanto 25% de avanço em uma semana. Em cima de uma área total de cultivo de 2.400.000 hectares, essa é a situação para o estado do Mato Grosso do Sul em relação à sua colheita. O atraso segue, se comparado à temporada 14-15, em pelo menos 18%, de acordo com o órgão estadual. Vamos agora ver como é que estão os valores. Valores no estado de Mato Grosso do Sul também perdem, como acontece em todo o Brasil. Então aqui nós giramos aqui o gráfico para mostrar a saca no dia 14 de fevereiro, nos últimos 30 dias, perdendo bastante. Ela sai de um valor médio no Mato Grosso do Sul de R$ 66,00 a saca e vem para R$ 58,75 a saca de 60 quilos. Ora, a perda ou a queda para os valores da soja no estado em apenas 30 dias fica próximo a 11%, alcançou 10,98% de queda. Olha, você viu a queda do valor da soja em alguns estados brasileiros. Vamos saber agora a média nacional. Na média nacional, a soja em 30 dias cai também quase 11%, recua 10,78%. E é o que nós vamos conferir agora no Agricultura BR. Valores médios, portanto, considerando a mínima e a máxima diária nos principais estados produtores do país. No dia 9 de fevereiro, eram R$ 73,47. Esse era o valor encontrado. No dia 11 de fevereiro, R$ 72,80. Esse valor vai recuando dia a dia. No dia 2 de março, portanto, na entrada do mês, R$ 68,25. Fechava a última sexta-feira a R$ 65,55. Portanto, queda de 10,78% para o valor médio nacional. E o que tem influenciado hoje em dia o preço da soja aqui no Brasil são 3 fatores. Um deles, o avanço da colheita nas principais regiões produtoras do país e também o preço da soja no cenário internacional e do dólar aqui no Brasil. Para encerrar essa edição, a gente dá uma olhadinha nestes 2 outros fundamentos, então, para saber como eles operam nesta segunda-feira, início de semana, para saber como eles devem influenciar aqui no país. Você vê a soja operando em campo positivo na Bolsa de Chicago, cenário internacional vindo em variação positiva hoje. Posições a partir de julho já vem acima de $9 por bushel. Março opera $8,90 com alta de 0,22%. Maio vem com leve alta de 0,05% e negocia agora a soja por $8,96 mais 25 por bushel. Julho, $9,02 mais 25, alta de 0,08%. Agora ampliou um pouquinho esta alta, mas já foi negociada na cotação máxima hoje a $9,03 mais 25. E para a gente fechar, posição de agosto, subindo agora 0,11%. Negocia a soja a $9,04 mais 50 por bushel. Vamos saber então como é que está a moeda americana. Se a moeda americana perdia bastante na última semana, perdia 6%, hoje vinha em movimento de alta, recuperando um pouco do que perdeu nos últimos dias. Temos aqui o dólar ganhando mais de 1%, ganha 1,05%, negociado o dólar comercial agora a R$ 3,62 mais 8. Esta edição vai ficando por aqui. Antes da gente ir embora, atenção para os principais destaques do dia. A queda acumulada do dólar na última semana, que foi de 6%, e com isso o preço da soja também caiu no Brasil na última semana, queda de 1% no valor da saca. Você teve também nessa edição acompanhamento de colheita da soja em alguns estados brasileiros. E ainda você viu que a escassez de chuvas no estado do Tocantins deve derrubar em até 15% a produção total de grãos do estado. Todas essas informações você também encontra no blog do programa, que você acessa através do portal do SBA. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima tarde e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.